o time do Tombense empatou a partida numa assistência do Pedro Rocha, que furou a defesa, né, a muralha. E a bola chegou ao Alex, que de frente para o Rafael deixou tudo igual. E o Cruzeiro tentou melhorar um pouco, mas claro, a ausência do Robinho, vale lembrar, o Robinho, aos 25 minutos do primeiro tempo, sentiu a parte posterior da coxa e teve que ser substituído pelo Rafinha. Só que o Rafinha não apresentou o desempenho que se esperava, ou equivalente ao Robinho, e isso acabou fazendo falta ao Cruzeiro, embora o técnico Mano Menezes tenha dito na entrevista coletiva aqui no Mineirão que o Cruzeiro fez sim uma boa partida, e os números mostram isso pelas oportunidades criadas, pelo volume de jogo e também pelo tempo de bola, pelo domínio, mas às vezes, isso é do futebol, a vitória não vem. De qualquer forma, o Cruzeiro em 14 jogos, em competições nessa temporada, não estou falando de amistosos, soma aí 14 partidas, com 12 vitórias e agora 2 empates, mas viu a distância para o líder Atlético aumentar em 4 pontos, restam 3 rodadas para o fim da fase de classificação. O Cruzeiro não depende só dele para terminar a fase de classificação em primeiro lugar, e isso é importante porque isso vai ser um critério de desempate, né, na fase de mata-mata. Se os 2 jogos terminarem com resultados empatados, digamos assim, iguais, aí sim o time que teve a melhor campanha nessa fase passa a decisão, por exemplo, do Campeonato Mineiro, e na decisão valendo o título, esse critério também conta, pessoal. Valeu, Bertozzi, trazendo informações aí de Cruzeiro e Tombense e personagens do jogo. Darley, Rafael e Mano Menezes aqui no Rodada Fox. O empate passa pelo teu desempenho, principalmente hoje? Eu acredito que o conjunto, né? O conjunto foi muito bem hoje. O professor Raul Cabral armou muito bem a equipe, estudamos muito, né, o Cruzeiro durante a semana e graças a Deus saímos com o empate, né? A gente buscou a vitória, mas infelizmente não veio, mas um pontinho aqui dentro do Mineirão está de bom tamanho. Saímos chateados, queríamos a vitória e pelo que nós criamos aí o jogo inteiro, nós deveríamos ter saído com resultado positivo, mas o futebol tem disso e saímos chateados por conta disso, claro. Eu concordo, o Cruzeiro fez um bom jogo. Se analisarmos os números finais do jogo, esses números vão comprovar, né? Não só em controle de jogo, em proposta, em domínio, mas também em oportunidades. Os 2 times tiveram uma produção muito diferente, mas essas coisas acontecem numa trajetória de campeonato. Às vezes você não ganha, né? E hoje foi um desses dias mais confusos desde o início do jogo, com critérios muito diferentes, muito atrapalhados, né? Isso vai, às vezes, tirando um pouco da tranquilidade da equipe. A gente teve que falar sobre isso no intervalo para acalmar as coisas, para que a gente tivesse a lucidez para tentar encontrar a vitória, né? Tomamos um gol, acho que no único chute a gol do nosso adversário, mas a equipe teve força, procurou o resultado até o final, teve muitas oportunidades, teve bola no poste, teve defesa do goleiro, teve um monte de coisa boa. Bom, dá pra gente fazer uma comparação aí entre o que falou o Darley, que é o goleiro do outro lado, e o que falou o Mano Menezes, né? Um disse, a gente estudou o Cruzeiro, o professor passou pra gente como é que o Cruzeiro ia jogar, e do outro lado o Mano Menezes botou a culpa, pelo que eu entendi, no cara que apita, né? Critérios diferentes. Tem que se entender hoje que todo mundo vê todo mundo, né? Hein, Pascoal? Todo mundo estuda todo mundo. É claro, um tropeço é normal numa campanha. Mas não admitir que o outro lado jogou bem, eu acho que não é legal, né? Não, e tem uma coisa interessante, né? É muito mais fácil para o time da Tombense dificultar o jogo para a equipe do Cruzeiro do que criar muitas oportunidades, né? O Cruzeiro teve possibilidades de ter vencido a partida, claro que sim, mas a gente tem que ressaltar a organização do time adversário. O time de vermelho e branco soube se portar em campo, criou as dificuldades para o time do Cruzeiro, que em boa parte do jogo também foi sonolento, bateu aquela preguiça, aquela tiriça que dá depois do cara no almoço, aquela feijoada e tal, o cara dá aquele sono, e tem aquele negócio, acha que vai ganhar o jogo quando é que quiser, não ganha mais quando quiser. Não ganha mais. Eu vou lá, eu vou entrar e vou ganhar o jogo. Não é assim.
Não funciona mais assim. Tendo um pouco de organização, e os times estão mais organizados, esse é um ponto positivo. Os treinadores estão enxergando melhor como é que os adversários jogam, como é que eles posicionam os seus times. E a Tombense fez o papel dela, que é dificultar a vida do Cruzeiro. Quem é que tem que ganhar o jogo? No Mineirão, é o Cruzeiro, é o Cruzeirão. Não tem Libertadores da América e a torcida está dando uma pressão danada no time do Cruzeiro. Por quê? Está vendo o Atlético na Libertadores e o Cruzeiro jogando a Copa do Brasil. Aí é que entra a pressão que vem da arquibancada. É uma boa oportunidade para esse Cruzeiro se armar para engrenar na Copa do Brasil e pegar um brasileiro e fazer um bom papel também. O Cruzeiro tem um duelo fortíssimo, né? Na Copa do Brasil agora, na quarta fase, pega o São Paulo, clássico. Dois times que se conhecem muito, decidiram, né? Importantes vagas, por exemplo, na Libertadores em edições passadas, recentemente. Decidiram a Copa Brasil de 2000, Facincani. Então, não, a Copa do Brasil de 2000, mas digo que recentemente estiveram em decisões de Libertadores, né? Decisões de oitavas de final, de quartas de final, enfim, são equipes que já têm tido embates recentes. Então há uma certa rivalidade e é muito legal. É um teste de altíssimo nível, tanto para Cruzeiro como para São Paulo. Para os dois, né? É o primeiro grande teste. Para os dois, lógico. Agora, o Cruzeiro, estruturalmente, do que vem jogando em 2017, tem muito mais bola, é um time muito mais regular que o São Paulo. Não só pelo ataque positivo, mas pelo setor defensivo também que funciona. Hoje o empate com a Tombense, um jogo atípico, é como o Pascoal falou, tem hora que o cara dá uma segurada no freio, aquele jogo que é mais modorrento, vem de uma sequência positiva, 6 vitórias consecutivas, uma hora se dá uma segurada, porque senão se você ficar mantendo esse ritmo toda hora e com decisões se aproximando, a corda estoura e pode estourar numa hora errada. Então, mesmo sendo um campeonato estadual e o Cruzeiro em desvantagem ao Atlético Mineiro, você pode se dar ao luxo nessa condição de botar o pezinho no freio. E a gente falou até, o Rafael Sobes deu entrevista para o Diego Bertozzi no início do programa, falando sobre o desgaste físico. E nós citamos aqui, realmente, está naquela altura da temporada, por mais que estejamos ainda no mês de março, o time já jogou muitas partidas, né? Então é um time que está cansado e vem de bons resultados. Então, diminuir um pouco o ritmo é normal. Num jogo como esse, claro que a gente espera que o Cruzeiro vença. É uma equipe muito inferior do Veranópolis, do Tombense, em comparação com o Cruzeiro. Então, a gente sempre espera que o time do Cruzeiro vença jogando no Mineirão. A Tombense fez o que podia. Não, a gente não esperava uma vitória, conseguiu um empate, foi além do que a gente esperava. O Cruzeiro é que foi abaixo. E aí o Mano poderia dar os méritos também para a equipe adversária. O Cruzeiro acabou não conseguindo uma vitória porque não fez tudo o que podia. A Tombense fez e conseguiu arrancar esse empate do Cruzeiro. Você quer saber notícias do Veranópolis, né? Daqui a pouco. Eu li Veranópolis ali contra o Grêmio. Você leu ali, né? Realmente. Daqui a pouco. Esse é um time que preocupa. Daqui a pouco tem Campeonato Gaúcho aqui, daqui a pouco tem também Carlos Simon. Falar em gaúcho, né? Tem Carlos Simon.